Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Abre junto comigo a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso do 37 até o 47, que nos diz o seguinte: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Amado Deus, bendito Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, te louvamos pela tua presença, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, e em ti, Senhor, depositamos toda a confiança e toda a certeza de que és um Deus fiel. Fala aí conosco, Pai, e trata com a nossa alma, de modo de que nós sintamos de que é o Senhor quem fala conosco. Amém. Amados, já ouvemos tratado desta palavra algumas vezes, mas a palavra do Senhor é nova a cada manhã. Amém? Meditando neste contexto bíblico que fala-se acerca da criação, ou seja, da inauguração da igreja primitiva. Após a morte de Jesus, nós vamos ver que os discípulos a priori ficam com medo, mas havia uma promessa. O próprio Jesus disse: eu vou, mas deixarei o Consolador, deixarei o amigo Espírito Santo. E a gente vai perceber que no capítulo 12, logo do início, os discípulos receberam a promessa. É bem verdade de que na totalidade existia uma grande quantidade de pessoas, mas só sobraram 120. Sempre ocorre isso na obra do Senhor. No início são muitas pessoas, mas quando vai a peleja só sobra 300. A promessa só é dada àquele que espera com confiança ou com paciência no Senhor. Após a gente perceber de que o Espírito Santo fora derramado e todos falaram em línguas repartidas como fogo, a gente vai ver que a promessa foi cumprida, promessa essa já profetizada em Joel capítulo 2. Amém? A gente vai perceber que agora os discípulos estavam ditando ou falando do que ocorria na igreja primitiva. Igreja primitiva de que tão pouco se compara com a igreja dos dias atuais. A igreja da era digital.
onde muitas vezes a aparência muitas vezes maqueia as falhas, os defeitos. Ora, eu não vim aqui para te dizer de que existe uma igreja perfeita, mas eu vim aqui para trazer características que nós encontramos na igreja primitiva, de que hoje, a igreja dos dias atuais, não se encontra mais. A epígrafe do texto vai nos dizer as primeiras conversões. E ali onde a igreja primitiva crescia, onde tinha uma base, uma raiz, a saber de que a pregação era somente cristocêntrica. Sabe o que é que eu percebo? De que naquele tempo a igreja primitiva era perseguida, é bem verdade, mas elas cresciam, coisa que muitas vezes a gente não dá valor. Porque quanto mais alguém nos persegue, mais a gente cresce. Quanto mais alguém se levanta, mais a gente cresce espiritualmente. E é aí que eu quero falar. É disso que eu quero trazer para você. Olha aqui, a partir do verso 37 do capítulo 12 dos apóstolos, a gente já vai ver, ouvindo eles, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Pedro, de igual modo, já começa dizendo: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado. Arrependimento. É a primeira característica que eu encontro aqui, que muitas vezes a igreja do século XXI já não tem mais. Já não se arrepende, para ele tanto faz, é de todo jeito. E muitas vezes a gente é tão cínico ou cínica, que muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Mas não está. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39 do capítulo 2. A promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. A segunda característica que eu encontro é que eles davam testemunho. E além de tudo, eles advertia por conta da geração corrompida. Será que nós temos dado testemunho? Será que a nossa vida é um testemunho? Responda para você mesmo. Versículo, glória a Deus, 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados naquele dia, acrescentaram-se quase 3.000 almas. Por quê? Porque receberam a palavra. Hoje em dia, a gente recebe a palavra, mas não vive a palavra. Não se apropria, não requer que deseja mudança. A gente pensa que avivamento, na nossa noção tão pequena, é muitas vezes colocar um banner, chamar um pregador, e muitas vezes colocar os hinos. Não, mas o avivamento, ele vem de mudança de caráter. Nós temos que mudar. É assim que ocorre. E perseveravam na doutrina. Quantas igrejas já não existe mais doutrina. É culto de tanta coisa, menos culto de doutrina. Pastor, é porque na verdade não dá muito lucro. Mas o que dá lucro é falar a verdade, meu irmão. E o melhor lucro, ou o maior lucro, são as almas se convertendo ao Senhor. E perseveravam na doutrina. Terceira característica, perseverar em doutrina dos apóstolos. Quarta característica, comunhão, que já não existe mais. Salmo 133 diz: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quinta característica, partir do pão, que quer dizer união. E a sexta característica, orações. Oração. Uma igreja que não ora é uma igreja enfraquecida. É uma igreja que muitas vezes não consegue ter uma base espiritual. Versículo 43.
Eu vou falar da 7ª característica. Em cada alma havia temor. Temor. Será que hoje em dia a gente tem temor a Deus? A gente treme, a gente teme? Vamos orar mais, né? E todos os que criam juntos tinham tudo em comum, ou seja, eles se juntavam para fazer o melhor para Deus. Vendiam suas propriedades e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes no templo, partindo o pão e comiam juntos com alegria e sinceridade no coração. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e só até aqui que o Senhor nos mandara falar. Fica na paz, em nome de Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. A você que está completando mais uma primavera, parabéns, e que os céus te presenteiem, em nome de Jesus. Fica na paz, amém e amém. Oh glória!